Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu trago uma aula super fácil, continuando a aula de acentuação gráfica. Eu vou falar sobre a regra de acentuação das proparoxítonas, dos monossílabos tônicos e dos ditongos abertos. Fique comigo! É muito fácil trabalhar a regra de acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Se você avaliar a divisão de palavras na língua portuguesa, o menor número de palavras que existem são proparoxítonas, aquela em que a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Por ser o menor número de palavras que nós temos, mais ou menos uns 5%, o que eles decidiram fazer? Decidiram acentuar todas as proparoxítonas. Fica muito fácil. Eu tenho a palavra lâmpada. O dá é a última sílaba, o pá é a penúltima sílaba e o lã é a antepenúltima sílaba. Ela vai ser acentuada com acento circunflexo. Quando nós temos uma proparoxítona que ela tem esse som nasal, a nova ortografia diz que eu posso usar o acento circunflexo, como é o caso de nós usarmos aqui no Brasil, ou eu posso usar o acento agudo. Ficou facultativo. E eu repito, aqui no Brasil nós costumamos usar com acento circunflexo. É muito comum usar com acento agudo em Portugal. Você vai dizer, professora, eu já sabia das regras das proparoxítonas. Correto, mas aqui nas nossas aulas nós nos preparamos para tudo. Tomem cuidado que a nova ortografia, ela traz as proparoxítonas aparentes. O que é isso? E é uma briga da gramática. Se você lembrar, ou se não lembrar, eu vou lembrá-lo agora, nas regras das paroxítonas, uma delas é que as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes serão acentuadas. São aqueles ditongos ia, ie, io, ua, ue e assim por diante, uma semivogal e uma vogal. Na nova ortografia, ela vai também dizer que essas palavras que terminam em ia, ie, io, uo, ditongos crescentes para as paroxítonas, nas paroxítonas serão chamadas de paroxítonas aparentes porque vão ver um hiato. É uma briga. Vou dar um exemplo para ficar melhor. Na palavra história, observem que a terminação é ia. Paroxítona terminada em ditongo crescente, eu faço a seguinte divisão silábica: história. Como paroxítona terminada em ditongo crescente, eu já estou dizendo, vê-se esse ia como um ditongo. Como proparoxítona aparente, a divisão silábica será história. Proparoxítona aparente vai ver essa terminação como um hiato. A acentuação continua no tó. Para quem vê essa terminação como um hiato, ela é uma proparoxítona aparente. Para quem vê como uma paroxítona terminada em ditongo crescente, deixa tudo junto. Isso acontece com todas as palavras terminadas em ia, ie, io, ua. Por exemplo, um exemplo com ua. Árdua, separação silábica ardua, paroxítona terminada em ditongo crescente. Ou ardua, proparoxítona aparente. É lógico, dá para perceber essa ideia de ora algum ver como ditongo, ora como hiato. Era uma briga antigamente na gramática, quando a nova ortografia veio, só chamou essas de proparoxítonas aparentes. Um exemplo que eu quero mostrar para vocês é a palavra filosofia. Perceberam que tem a terminação em ia? Filosofia, esse ia hiato. Como não tem nenhuma acentuação gráfica antes, é um hiato mesmo, não há problema. O problema é quando aparece uma acentuação gráfica antes, que é o caso de história, série, árdua, pátio, série e assim por diante. Não sei se repetir a palavra série, mas aí já vai aí para vocês. Pois bem, mas fora esse disse-me-disse que nós temos que verificar na banca para quem vai fazer concurso público ou para quem vai fazer vestibular, tem que verificar o que a banca ali pede, como estão as outras questões, por isso que hoje é importante saber todo o conteúdo para fazer uma prova. Mas vamos seguindo. Vamos às regras dos monossílabos tônicos. As regras de acentuação gráfica dos monossílabos tônicos são regras parecidas com as das oxítonas. Por exemplo, monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguido ou não de S, serão acentuados. Pá, monossílabo tônico terminado em A, paz, P-A-S, monossílabo tônico no plural, vai ser acentuado. A mesma coisa para a palavra pé, monossílabo tônico terminado em E, pés, pó, pós,
Fácil, muito fácil. Isso aí já é uma regrinha. Porém, os monossílabos tônicos terminados em M e ENS, ENS, não serão acentuados. Isso aí é diferente das oxítonas, pois as oxítonas serão. Eu tenho a palavra bens, bens no sentido de capital, de riquezas. Bens é um monossílabo tônico, não é acentuado porque é terminado em ENS. A palavra bem, bem contrário de mal. Bem é um monossílabo tônico, não é acentuado porque é monossílabo tônico, diferente das oxítonas, como eu já falei. O que vocês não podem esquecer para a prova são os acentos diferenciais do verbo ter e do verbo vir. O verbo ter, ele tem no singular, terceira pessoa do singular, sem acento. Eles têm terceira pessoa do plural com acento circunflexo. É o acento diferencial de singular e plural. A mesma coisa, eles vêm, singular, e eles vêm com acento circunflexo no plural. Não confundam os verbos derivados de ter e vir, que existe uma particularidade. Eu tenho o verbo deter, derivado do verbo ter. Eu digo ele detém com acento agudo. Por que acentuado? Porque é oxítona terminada em em. Em uma outra aula já falei sobre as oxítonas. No plural, eles detêm com acento circunflexo. Há diferença do acento agudo, singular e acento circunflexo no plural desses verbos derivados de ter e vir. Outro exemplo com vir. Ele advém, acento agudo, e eles advêm com acento circunflexo. Tudo isso cai em prova, pessoal, cai bastante. Parece uma besteira, mas cai. Por isso, não desprezem as coisas simples. Por último, nós temos a regrinha dos ditongos abertos. Os ditongos abertos, el, ei e oi. Verifiquem o som. Ei é diferente de ei. Ei é um som fechado. Oi é diferente de oi. Oi é um som fechado. El, aberto, e eu, fechado. Verifiquem essas diferenças. Eles resolveram acentuar os ditongos abertos porque essa questão de som aberto e fechado na língua portuguesa é um problema. E teve uma mudança em relação a essas regras com a nova ortografia. Mas vamos lá. O que continua acentuado? Todas as vezes que eu encontrar esses ditongos e eles forem abertos em uma palavra que é um monossílabo tônico ou em uma oxítona, eles serão acentuados por serem ditongos abertos. Fixem a regra. Exemplo, eu tenho a palavra anéis. Néis está na palavra oxítona. E eu tenho ei, ditongo aberto. Ele vai ser acentuado, é uma palavra oxítona, ele vai ser acentuado, mas a regra é porque ele é um ditongo aberto. Mas só pode se for numa palavra oxítona ou em um monossílabo tônico. A palavra rói é um monossílabo tônico. O oi é um ditongo aberto, ele é acentuado porque é um ditongo aberto e está no monossílabo tônico. A mesma coisa da palavra herói. Herói, eu tenho uma palavra que ela é oxítona e tem o oi, ditongo aberto, e ele é acentuado porque é um ditongo aberto e só pode na palavra oxítona. A mesma coisa vai acontecer com o ditongo el. Céu, monossílabo tônico, acentua-se. Réu, monossílabo tônico, acentua-se. Chapéu, oxítona, acentua-se. O ditongo el não aparecem para oxítonas com som aberto. O oi e o ei aparecem. Um exemplo que nós temos da palavra com oi é heróica. Herói é acentuado porque está numa oxítona, heróica não, porque está numa paroxítona. Se estiver em uma palavra paroxítona, o acento caiu. Assembleia, blei, está aberto, está numa palavra paroxítona, não tem mais acento. Muito fácil, só basta prestar atenção no dia da prova. Espero que tenha gostado, coloca o meu like. Um grande abraço.